Paz do Senhor a todos. Meu nome é Luziene, tenho 35 anos e eu quero contar o meu testemunho de restauração para a honra e glória do meu Senhor Jesus. Mas antes, quero fazer uma pequena introdução para vocês entenderem um pouco melhor a minha história. Lutei pela restauração do meu segundo casamento. Isso mesmo, segundo casamento. Fui criada pela minha avó, em lar cristão. Conheci meu primeiro marido aos 16 anos e ele se converteu e casei com ele, aos 17 anos. Tivemos uma filha, eu já estava com 18 anos. Logo depois nos afastamos da igreja. Ele conheceu uma mulher, se apaixonou e pediu separação. Eu, muito nova, deixei ele e fui morar com meus pais e me divorciei. Ao todo, nós tínhamos morado juntos por 3 anos. Após um tempo, conheci meu segundo marido. Namoramos e 1 ano após, em 2004, fomos morar juntos. Vivemos altos e baixos, novos e curtindo a vida da forma que queríamos. Longe de Deus, é claro. No final de 2012, me reconciliei com o Senhor. Após estar sofrendo muito com problemas entre eu e meu marido. Nós brigávamos muito, mas ele me amava e eu também. Eu, moída pelo Senhor, retornei para Ele verdadeiramente. Me apaixonei por Jesus e queria sair da vida errada. Preguei para meu marido junto com o grupo das células da igreja e ele se converteu também. Arrumamos para nos casar em 2013, mas não deu certo. Orei muito ao Senhor e em 2014 nos casamos. Já há mais de 10 anos morando juntos. Nessa época eu estava lendo muito a Bíblia e descobri que Deus odiava o divórcio. E eu já era divorciada do meu primeiro marido. Sofri muito essa época e prometi ao Senhor que jamais me divorciaria novamente. Acho que foi aí que o Senhor resolveu fazer comigo como fez com Jó. Saber se eu cumpriria com minha palavra. Na verdade, eu era muito ferida do meu primeiro divórcio. Era cristã só na igreja. Maltratava meu marido e achava que não amava ele de verdade. Brigava muito com ele. Não respeitava, e ele aos poucos tinha se afastado da igreja e de mim. Dizia que não sabia como eu iria toda semana para a igreja e em casa vivia em pé de guerra com ele. Eu me achava santa. Errado era ele, que nem na igreja ia. Nossas brigas eram terríveis. Eu gritava, nos agredíamos com palavras e ele dizia que iria me deixar. Eu não acreditava e achava que a injustiçada era eu. Eu chorava muito aos pés do Senhor e pedia para Ele mudar o meu marido. Oh, como eu fui tola. Quando foi no final de setembro de 2016, tivemos uma briga feia e ele disse que não queria mais o casamento. No mesmo dia, foi dormir na sala. Na mesma semana, teve que viajar para levar a mãe dele doente até Goiânia. E ele foi e eu fiquei, chorando de dia e de noite. Foi quando descobri que eu amava meu marido. E ele nem falava comigo. Não atendia minhas ligações, nem respondia as mensagens. Eu clamava a Deus no meu quarto. Esperei por 1 semana e ele voltou de viagem. E eu fui tentar reconquistar ele do meu jeito, pois tudo na nossa vida tinha que ser do meu jeito. Da minha maneira. Tentei fazer amor com ele e ele até correspondeu, só que ele dizia: eu não quero mais você, não te amo mais. Agora que você quer sexo comigo? Irmãos, eu me vingava dele no sexo. Deixava ele, judiava. Nesse dia ele ficou comigo, mas depois me repudiou como algo descartável. Disse que todo amor que sentia por mim havia acabado. Que o sentimento
que tinha era só amizade. E eu chorava. Doía tanto que eu queria morrer. Sentia uma dor na alma, como dor de morte, como luto. Durante esse tempo, ele ainda estava dentro de casa, mas saía sem hora para voltar, sumia nos finais de semana. Mal me cumprimentava em casa e na maioria das vezes eu discutia com ele. Queria saber onde estava e com quem estava, e ele só dizia que não me devia satisfações, que estávamos apenas dividindo a mesma casa. Ele tinha alguém, isso eu tinha certeza, mas ele escondia de mim. Mas ele falava coisas do tipo: agora eu vou viver a minha vida. Tenho o direito de ter alguém que sonhe como eu sonho, que me ame e me valorize. Meu marido é formado em direito e o sonho dele era que eu fosse advogada, e eu trabalho com advogados há 11 anos. E ele falava para mim aproveitar a oportunidade, só que eu nunca quis e às vezes fazia pirraça com ele. Sou formada em outra área e ele dizia: faz outro curso, faz direito. Vou amar ter você como companheira de trabalho. Mas eu não ligava para nada disso. Então ele acabou arrumando alguém do tipo que ele sonhava. Nunca vi essa mulher. O Senhor não me permitiu vê-la, mas eu sabia bem da existência dela. Eu permanecia orando e buscando ajuda na igreja, porque na minha igreja eu já tinha difamado ele para todo mundo. Gente, eu falava mal dele para quem queria ouvir. Depois fiquei com vergonha do povo da igreja. Comecei a ler livros e buscar vídeos de ajuda no YouTube. Achei vários canais de restauração que não quero citar aqui no momento, porque muitos me ajudaram. Me ajudaram através dos vídeos, mas quando eu mandava e-mail para participar dos grupos, eles me descartavam por estar no meu segundo casamento. Comecei minha jornada sozinha, mas tinha o melhor mestre comigo, Jesus. De setembro de 2016 a abril de 2017 foi o período que ele ficou em nossa casa, porém separados. Às vezes fazíamos amor, mas logo ele me repudiava. 18 de abril não aguentei mais. Brigamos e ele saiu de casa levando as coisas deles. Ficamos 42 dias sem nos falar e sem nos ver. Deixei ele ir totalmente. Durante esse período, conheci uma igrejinha bem pequena, onde ninguém me conhecia e sabia da minha dor. Lá eu fiquei. Ia para todos os cultos e somente chorava. Eu orava e clamava ao Senhor em cima de Lucas 18:38, quando Bartimeu clamou. No meu quarto eu gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E chorava muito. Quando foi no dia 27 de abril de 2017, ele me respondeu da forma que respondeu a Bartimeu, através de um profeta da igreja. E ele disse: filha, o que queres que eu te faça? Me disse mais: vejo toda a sua dor, filha, e sempre estou do seu lado e nunca te abandonarei. Ali eu sabia que era ele mesmo, pois ninguém ali daquele lugar me conhecia e nem sabia da minha dor. Chorei demais e disse ao Senhor que apenas queria minha família de volta, meu marido. Queria eu e minha casa servindo ao Senhor. Após 42 dias, ele foi na nossa casa pegar umas coisas e foi só choro de ambas as partes. Eu havia uma semana conversando com o Senhor sobre meu marido não gostar de mim. Ele nem tinha pisado os pés mais na nossa casa. Não sei porquê, mas a gente questiona muito Deus sobre esse gostar do marido. A gente quer muito saber se ele gosta ainda. E nessa manhã do dia 29 de maio de 2017, o Senhor, com seus mínimos cuidados, provou para mim, pois meu marido foi cedo em casa, antes mesmo de eu ir para o trabalho.
Ele me olhava e chorava com um olhar sofrido, dizendo que eu tinha expulsado ele de casa. Mas, na verdade, ele estava com vontade de sair e ele só queria um pretexto. Ele pegou algumas coisas e, reclamando e chorando, deixou outras, tipo deixando a marca dele em casa. Foi isso que Deus me disse. E ele foi embora. Após isso, não vi mais. Fiquei sabendo que ele tinha passado um concurso em outro estado, a cerca de 280 quilômetros da minha casa. Fui chorar e clamar ao Senhor. E o que ele me disse através de um profeta foi: se for do Senhor, vai ficar. Isso em meados de junho de 2017. Fiquei em paz, confiando no Senhor. Ele foi embora, mas nos finais de semana vinha aqui para nossa cidade. Nós nos víamos por acaso, ele apenas me cumprimentava. Era obrigada a nos ver, mesmo que ele não quisesse, pois minha irmã é também casada com o irmão dele. Mas como ele sabia que me achava na minha irmã finais de semana, ele acabava indo lá só para me olhar. Eu via muita raiva dele por mim, muitas feridas. Às vezes jogava indireta e eu orando e clamando durante todo o tempo. Nessa época entrei em um grupo de zap da irmã Ana Paula, Isabel e Mônica. Aprendi muito lá. A Mônica tinha um testemunho lindo e falava que era bom ter contato com o marido se ele nos procurasse. Mas eu jamais procurava ele. Ele havia me bloqueado no WhatsApp e achei melhor assim. Deixei ele viver o que ele quisesse viver. Ele falava que não voltaria mais comigo, mas não queria dar entrada no divórcio. E eu dizia a ele que jamais daria entrada. Irmãs, aqui, nesse tempo, foi onde conheci Deus de perto. O Senhor usava a boca de diversos profetas para falar comigo. Falava comigo através de sonhos. Foi o momento mais lindo meu com o Senhor. Me apaixonei por Ele. Era só o Senhor e eu. Eu ia a semana toda para a igreja e nos finais de semana ficava ansiosa para ver meu marido, pelo menos de longe. Às vezes via, mas tinha vezes que o Senhor não permitia. O Senhor dizia que estava trabalhando. Em julho de 2017, tivemos o nosso primeiro contato mais íntimo. Minha moto deu problema em casa, não ligava por nada e era num domingo. Eu liguei para o meu cunhado e ele me disse que não saberia mexer na minha moto, só meu marido sabia. Era uma moto automática e meu marido a conhecia bem. Meu cunhado chamou meu marido, que estava próximo, e passou o telefone para ele. Eu falei com ele e ele falou comigo. Perguntou se estava tudo bem, meu coração pulava de alegria. Falei que estava precisando de ajuda com a moto e ele prontamente veio me socorrer. Depois de me ajudar com a moto, me abraçou e ficamos juntos. Logo depois ele foi embora e eu fiquei cheia de esperança. Daí em diante eu ansiava sextas-feiras à noite, era dia dele chegar na cidade, esperando uma ligação que fosse. Teve um dia que ele tentou falar comigo o final de semana inteiro. Isso foi em agosto de 2017 e o Senhor não permitiu ele falar comigo e nem me encontrar. Como o Senhor sabia que se eu visse o celular tocar, atenderia, pois nenhuma das vezes que tocou eu vi. Quando eu via as ligações e retornava, meu marido que não via o telefone tocar. E assim foi o sábado e domingo, e ele foi embora e não conseguiu falar comigo. Tudo era o agir de Deus. Lá da cidade dele, já na segunda ele me ligou. Estava desesperado, querendo saber onde eu estava porque não atendia ele. Expliquei. Acho que ele não acreditou. Mas na sexta-feira seguinte ele já estava aqui novamente, me ligando e dormiu comigo. E no sábado cedo ia embora ficar na casa dos parentes aqui da cidade. Como o Senhor trabalhou comigo nesse tempo. Tinha uma líder linda pelo WhatsApp que me apoiava, a Mônica. Dizia para mim que não era pecado namorar meu marido.
Era às escondidas. Meu marido não queria que ninguém soubesse, e isso era o que eu não sabia ao certo. Ele tinha outra. E morava aqui na minha cidade. Ele vinha ver ela também. Quando foi em outubro de 2017, tive uma surpresa. Minha amiga de deserto teve um sonho que via meu marido em minha casa em dias comuns. E eu pensava, como? Dias comuns? Ele só vem fim de semana. Daí fui questionar o Senhor. Eu tinha muitas dúvidas se era para lutar mesmo por esse casamento. Vontade de desistir às vezes era grande. Ele longe, queria na maioria das vezes seguir minha vida, mas o Senhor não deixava. E então questionava o Senhor, e ele me mandou ler Filemon. Capítulo 1, versículo 15 e 16. Falou alto em minha mente. Corri para ler e olha só o que dizia. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Irmãs, era lindo a forma que o Senhor falava comigo no meu deserto. Ele falava o tempo todo, até nas mensagens de carro andando na rua. Dia 23 de outubro de 2017, meu marido retornou à cidade de Malicuia. Vindo embora da cidade, pedindo exoneração do cargo dele lá na cidade que ele estava. Era o emprego dos sonhos dele. Ele disse que não aguentava mais e veio embora. Fiquei toda feliz achando que ele viria para casa. Estávamos namorando, mas nada assumido para ninguém. Só que ele me disse que não voltaria, que não estava pronto e que não acreditava na minha mudança. E eu fui para os pés do Senhor chorar dizendo: mas Senhor, já li tantos livros, muitos vídeos, filmes, palavras, seminários, aprendi muito, já estou pronta. Olha eu querendo barganhar com o Senhor. Nessa fase, eu estava bem madura mesmo. Tinha visto todos os meus pecados sórdidos, que eram muitos por sinal, a ponto de nem condenar meu marido pelos pecados dele. Só via os meus na minha frente. Tinha horas que o Senhor me mostrava cada pecado, comportamentos no meu passado, que eu tinha vergonha até do Senhor. Me sentia ridícula. Eu já havia pedido perdão para o Senhor por todos eles, e também pedi perdão para o meu marido. Irmãs, eu era uma compradora compulsiva, meu marido odiava. Eu gritava com ele no meio da rua e das pessoas. Respondia a ele mal. Que vergonha. Mas o Senhor dizia para mim esperar. Somente isso. Outra coisa, eu queria era que o Senhor fosse claro nas profecias, que ele me falava através dos profetas. Mas ele dizia que queria me honrar, que eu receberia o melhor. Me lembro de um dia que eu estava triste e ele me deu um sonho, meu marido colocando nossas alianças nas minhas mãos. Fui e pedi uma palavra de confirmação. Ele me mandou abrir a Bíblia e abri em cima de Ageu 2:9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Minha amiga falava desse versículo para mim, ele era nosso versículo de força uma para outra, mas eu jamais sabia em que parte da Bíblia ele estava. E nesse dia o Senhor me mostrou onde ele estava e que o Senhor estava nesse negócio. Eu sempre pedia ao Senhor por sinais de restauração e ele me dava sonhos, palavras e profecias. Em novembro de 2017, eu só queria o Senhor. Larguei meu marido de mão, descansei. Não saía dos cultos e em dezembro de 2017, o Senhor usou um profeta em uma igreja que eu fui visitar. E ele disse que tinha chegado meu tempo. Estava trazendo de volta meu marido para minha vida, que ele era Deus. E usou os seguintes versículos.
Números 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? 20 minutos após a profecia, meu marido me ligou chorando, perguntando se eu estava em casa. Falei que estava na igreja. Ele tinha as chaves da nossa casa. Era para ele me esperar lá para a gente conversar. Terminou o culto e fui. Cheguei, ele me abraçou e não falava nada, só queria me abraçar. Então, correspondi. Não conversamos nada nesse dia. Ele dormiu na nossa casa, no dia seguinte conversamos. Ele disse que queria voltar aos poucos, namorar primeiro. Começou dormindo na nossa casa todos os dias por uma semana, mas não deixava uma cueca em casa. Após isso, ele começou a se afastar novamente. Eu cobrava dele a presença, mas com receio dele se afastar. Estava agindo com calma e cautela, orando. Pensei, Senhor, esse ano meu Natal vai ser diferente. Sei que o Senhor está trazendo, vai dar tudo certo. Tinha dias que ele dormia em nossa casa, outros nem me ligava. E eu ainda muito desconfiada. Meu dezembro de 2016 foi de muita dor e sofrimento. Estávamos recém-separados e temia por um final de ano em 2017 ruim. Em dezembro de 2016, passei na casa dos meus pais, longe deles, sofrendo muito. E lá, em uma noite após o Natal, tive um sonho, uma revelação, muito dolorido. Sonhei que meu marido chegava com uma mulher e ela com um filho nos braços, dizendo que estavam juntos e que ele iria ficar com ela, pois tinham um filho. E a mulher me olhava como dona dele. Gente, nós não temos filhos. Acordei do sonho com muita dor no coração e na alma, chorando horrores. Passei dias triste e chorando, clamando ao Senhor para não permitir isso. Tudo isso em dezembro de 2016. Pois bem, em dezembro de 2017, eu estava com receio, pois em outubro tive um sonho, que meu marido estava me contando que tinha uma mulher e que ela estava grávida. Meus irmãos, e a bomba veio na noite de Natal. Ele ligou para mim, falando que não iria na nossa casa, com uma desculpa que iria resolver uma coisa, e mais tarde iria. Só que a moto dele nessa hora queimou o farol. E eu orando. Deus agiu. Farol queimado e lá na nossa casa tinha um farol novo. E ele acabou indo para nossa casa trocar o farol e não deixei ele voltar mais. Ele falava que estava sem roupa e eu dizia que não. Estava somente nós dois, não precisava de roupas. E ele ficou comigo. Estava nervoso e estranho. E na virada do dia 24 para 25 de 2017, ele abriu o jogo comigo, que tinha uma pessoa e que ela estava grávida. Meu chão se abriu. Quase morri. Irmãos, não temos filhos juntos. E comecei a falar para ele que passamos 13 anos juntos e ele nunca me permitiu ter um filho. E ele fez isso com uma estranha. Chorei muito, ele me pediu perdão. Perguntou o que ele iria fazer. Eu só disse, está feito, agora cria essa criança. E chorei. Depois disso fiquei em choque. Ele demonstrava medo de me perder, pois eu estava sem reação, imóvel, estagnada. Esse era meu comportamento. Ele ficou uma semana indo dormir lá em casa, falando que iria resolver o problema. Mas eu via ele mexido por essa mulher, que eu nunca tinha visto. Depois ele sumiu novamente. Ele ficava lá com ela, depois sumia de lá e vinha ficar comigo. E ficava nessa indecisão. Quando foi final de janeiro, eu dei um basta. Falei para ele ficar com ela para lá, criar o filho dele, e ele sumiu de vez.
mas após alguns dias ele retornou a me procurar. Eu já estava cansada desse vai e vem. Sempre que estava mal com ela, ele aparecia. Continuei orando. Era para eu descansar. Nunca me esqueço de uma líder do círculo de oração, irmã Eliette, profeta do Senhor, que dizia: em uma carroça de abóboras, quando o cavalo anda, elas vão chacoalhando tudo. No final, todas se organizam na carroça. Fica tudo no lugar. Deus bagunça tudo para depois organizar. Está tudo bagunçado. Anime-se, logo Deus vai organizar. Ela me dizia que minha vitória estava tão próxima, era para mim acalmar meu coração. Em fevereiro de 2018, em uma festa da igreja, veio uma profeta de fora e uma cantora. Nesse dia o Senhor falou comigo 4 vezes, 2 pela profeta pregadora da noite, e usou mais outras 2 mulheres para falar comigo. Em meia pregação, eu estava em espírito de oração. Clamando ao Senhor nesse momento, a profeta gritou do altar: ei, mulher, o diabo te diz que não conseguirá. O Senhor te diz: a vitória já é sua. Nesse dia, meu coração estava aflito, e tinha dias que meu marido havia sumido, mas eu tinha uma fé enorme. Sabia que o Senhor iria fazer, mas era ansiosa que fizesse algo. E ele sempre pedia para mim esperar mais um pouquinho, que minha vitória estava chegando. O Senhor nesse dia me disse que meu tempo havia chegado, que a vitória era minha, que Satanás estava dizendo ao meu ouvido que não, mas ele, Jesus, me dizia que minha vitória estava certa, que ele me amava e que eu era a princesa dele. Passaram alguns dias, em março de 2018, dia 9, meu marido me procurou no meu trabalho. Fiquei surpresa, mas eu já sabia que ele viria. Pela manhã cedinho o Senhor tinha me dito: sou eu que estou trazendo. Ele me falou somente essa frase e eu entendi tudo quando meu marido me procurou. À noite ele foi na nossa casa e conversamos muito. E ele me falou que queria voltar comigo, que tinha resolvido tudo com a outra mulher e que não queria falar do assunto outra mulher nunca mais. Para mim, não me preocupar. Eu juro que não acreditava nele, de tantas vezes ele dizer que iria voltar e ficava uma semana e sumia. Mas de fato, estava assim acontecendo. Ele estava voltando. Não sei verdadeiramente o que ele fez, o que aconteceu, não sei nada, pois ele não quis falar. E desse dia, de março até hoje, estamos juntos. No início foi bem difícil, nada fácil o retorno. É bem estranho, tivemos dificuldades de adaptações, ele ainda muito arisco, não andava comigo para lugar nenhum, me escondia de todos. Um belo dia, após um mês dele ter voltado para casa, sofreu um acidente e quebrou os dedos do pé, ficou imobilizado. Nesse dia, a família dele toda sabia que estávamos voltando e começaram a ligar no meu celular para ter notícias dele. Gente, o Senhor cria verdadeiramente e de fato consumado situações para concluir nosso milagre. E foram todos os parentes dele na nossa casa visitar ele, e daí em diante quebrou o gelo, a vergonha e o orgulho dele ter voltado para casa. Daí ele passou a me levar para todo canto com ele. Fomos ver um rodeio, que ele gosta muito, e ele ainda não retornou para Cristo. Mas tenho promessas do Senhor e até visões e sonhos, que ele vai voltar logo. Mas eu deixo ele à vontade, vou sozinha na igreja. Outra coisa que lembrei de falar, que quando ele voltou, ficava dormindo em um colchão no chão do nosso quarto, não queria dormir na nossa cama. Eu dormia com ele no chão, mas sempre orando ao Senhor para ele voltar para a cama. Quando ele quebrou os dedos do pé, não conseguia baixar para deitar no chão e voltou a dormir na nossa cama. Repetindo, o Senhor cria situações para tudo, fazendo assim nossa vontade. Quero frisar aqui que o retorno não é nada daqueles sonhos de princesas que temos. Eu, na verdade, tive sentimentos e vontade de mandar embora.
logo que ele voltou. Eu dizia para Jesus que meu marido estava me tomando todo o tempo, lavando, passando, cozinhando, não sobrava mais tempo para Jesus, e isso me deixava triste. Eu preferia ter Jesus comigo como éramos antes, unha e carne. Meu marido ficava falando para mim que se sentia estranho na nossa casa, como se não fosse dele. Admito que eu sentia isso às vezes, mas nunca falei a ele. Mas o Senhor usava situações de todas as formas. Lembro que um dia nós estávamos assistindo TV e estava passando um programa em que a mulher entrevistada era uma repórter de televisão. Ela estava falando da vida dela. E daí ela falava que tinha ficado separada do marido por 3 anos e que tinham voltado e estavam vivendo a melhor fase da vida deles. Estavam mais maduros e preparados para o relacionamento. Fiquei calada só ouvindo e vendo que meu marido ficou ligado naquela entrevista. E o Espírito Santo me falou que aquela era uma forma do Senhor falar para ele que voltar com a ex-mulher é normal, porque meu marido pensava que ele era o único a voltar com a ex. Depois, meu marido foi comentar isso, que estava imaginando que aquele casal teria mais dificuldades de adaptações que nós, pois eles haviam separado havia 3 anos. No nosso caso, era 1 ano e 5 meses. Se eles conseguiram e estão felizes, nós também iríamos conseguir. Irmãs, busquem muito, aproveitem o tempo que estão sozinhas para estar com Jesus. Depois que recebemos o marido, tudo muda, nosso tempo fica escasso. E ainda no caso do meu marido, que quer que eu volte a estudar, fiz vestibular para Direito e passei. Vou cursar outro curso a pedido dele e também por ser um sonho antigo meu. Já tenho um curso superior que é Biologia, mas meu marido quer e eu também. Então estou orando ao Senhor para me ajudar nessa questão. Também quero ter tempo para o Senhor. Irmãs, sobre o grupo Prova de Fogo, estou no grupo 3. Quem quiser falar comigo, me procurem lá. O canal Prova de Fogo eu já descobri no final do meu deserto e pedi para entrar no grupo. São palavras maravilhosas e edificantes da irmã Miriam. Aprendi muito e ainda estou aprendendo. Sempre que posso, ouço os vídeos. Durante meu deserto, acompanhei palavras de vários canais de restauração, mas todos me rejeitaram dos grupos por estar no 2º casamento. As palavras me ajudaram muito, mas quero dizer aqui que o Senhor restaura o que Ele quiser. 1º, 2º, 3º. Isso é individual, depende de cada pessoa. O Senhor me garantiu que meu casamento era dele, abençoado por Ele, e que iria restaurar e restaurou. Quero falar também sobre obediência. É nosso principal foco para sair do deserto. Fui muito desobediente, por isso entrei no deserto. Não obedeci a liderança e nem marido, mas no meu deserto eu aprendi a obedecer. Quero deixar aqui um versículo de encorajamento para vocês. O meu versículo, a minha promessa. Filemon, capítulo 1, versículos 15 e 16. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Nesse deserto, vocês só precisam acreditar. Quem quiser me mandar e-mail, deixo na descrição do vídeo. Fiquem todas com Deus. Que Deus abençoe e restaure a sua família.